Hoje eu vou mostrar como fazer a configuração do AX3000 da Xiaomi, esse baita roteador aqui. Bom, eu vou mostrar aqui como que você pode utilizar um navegador web para fazer a configuração dele. A versão que eu tenho é a versão global, tá? Podemos ver aqui, ó, pelo nome Xiaomi Mesh System. Quando está assim, é a versão global, portanto eu tenho acesso ao idioma inglês e até o português do Brasil para fazer a configuração dele. Se você comprou a versão chinesa, não tem problema, você pode seguir esse vídeo porque as opções ali são praticamente iguais com a versão em inglês, né? A diferença é o idioma, obviamente, mas aonde você tem que clicar ali, pelo que eu vi, é praticamente igual. E você também pode usar aí a opção de traduzir do navegador Google Chrome para fazer a configuração da versão chinesa. Então vamos lá, o roteador aqui já está na tomada, ó, a fonte de alimentação já está ligado nele. Eu vou ligar o cabo de internet na porta WAN, que é essa porta aqui da cor azul. Feito. E agora o que eu vou fazer? Aqui no notebook, eu tenho que conectar na rede Wi-Fi que ele vai gerar, que é essa aqui, ó, Xiaomi. Tem a rede 2.4 e 5 GHz. Já vou conectar nessa aqui. Pronto, agora ele apareceu essa janela aqui, ó, foi de forma automática para fazer a configuração do roteador. Se isso não acontecer, você pode vir aqui e colocar 192.68.31.1 e pronto, também vai acessar a mesma tela. Então posso continuar em qualquer uma delas. Eu vou fechar aqui e vou seguir nessa tela aqui. Selecione seu país ou região clicando aqui. Beleza, então apertei aqui, Brasil, Next. Eu tenho a opção aqui em cima de mudar o idioma. Tá em inglês, eu posso colocar português do Brasil. Se for a versão chinesa, você não consegue mudar o idioma. Mas, ok, você vai selecionar o país aqui, a região, e vai apertar essa opção aqui, né, informando que você leu e concorda com o contrato. Aí fica a seu critério fazer a leitura do contrato e a política de privacidade. Vou apertar aqui Experimente agora. Ok, só aguardar agora um instante, porque ele está fazendo a detecção de internet e já encontrou que é o modo DHCP. Se tiver errado a forma de configuração de internet, você pode clicar aqui, ó, selecione entre outros modos. E aí nós temos o seguinte, nós temos PPPoE, onde você vai precisar colocar usuário e senha, né? Se eu apertar aqui em próximo, olha só, ele vai pedir aqui para colocar a conta e a senha da rede PPPoE, mas não é o meu caso, tá? O meu caso é esse aqui, ó, DHCP. E também você tem a terceira opção, que seria IP estático. Beleza, vou deixar aqui DHCP, que é o meu caso. Próximo. Ele está pedindo agora o seguinte, ó, você vai ser banda dupla combinada. O que é isso? Se você deixar marcado, ele vai gerar uma rede Wi-Fi, né? Um nome apenas, só que vai ser um nome para frequência de 2.4 e 5 GHz. Assim fica muito mais fácil no seu smartphone ou qualquer outra coisa, porque só vai aparecer uma rede para você conectar. Agora, se você tiver alguma dificuldade, algum aparelho que não está conectando na rede Wi-Fi corretamente, você pode desmarcar essa opção, porque ele vai gerar duas redes Wi-Fi. Uma com o nome da banda de 2.4 e a outra com a banda de 5 GHz. Bom, aqui no caso eu vou deixar marcado, porque eu quero somente um nome de rede Wi-Fi. Nome, vou colocar aqui Demais Informática, e a senha é o seguinte. Eu vou colocar Demais Informática porque é apenas um vídeo. Porém, eu recomendo, sempre aqui nos vídeos, que se você vai colocar uma senha Wi-Fi, coloca uma senha difícil. Coloca aí pelo menos uma letra e um número, no mínimo, tá? Porque aí fica mais difícil da outra pessoa conseguir adivinhar, aí de aplicativos que tentam adivinhar a senha, conseguir se conectar também. Então, pelo menos isso, quiser dificultar, coloca uma letra minúscula, uma maiúscula, coloca um símbolo, e nem precisa ser algo tão complexo, você pode colocar uma frase ali que combine ali, ó, letras, números e algum símbolo, que já fica bem difícil. Bom, aqui eu tenho outras opções, torne a senha Wi-Fi a senha do administrador, eu acho mais fácil, então vou deixar marcado, mas se não, você pode desmarcar isso aqui, tá? E configurar a senha para acesso do roteador. Vou usar a mesma senha. Aqui, se você deixar marcada essa segunda opção, ele vai atualizar o firmware de forma automática quando o roteador estiver ocioso. E essa terceira ativa a largura de banda dinâmica de 160 MHz. Nós queremos isso para aproveitar o máximo da rede Wi-Fi que esse roteador consegue fornecer. Vou apertar aqui em próximo. E ele já está fazendo a configuração do roteador. Feito. Então ele já alterou o nome da rede Wi-Fi e está pedindo aqui para se conectar.
Pronto, já me conectei aqui, Demais Informática, e agora eu vou reiniciar essa página. Ele voltou aqui, deixa eu sair aqui desse barra e entrar no 31.1. Pronto, agora é só acessar o roteador. Vou colocar a senha aqui, que é a mesma da rede Wi-Fi. Pronto, então aqui eu já consigo ter acesso ao roteador. Eu posso alterar, se eu clicar aqui em definir, eu consigo alterar o nome e a senha da rede Wi-Fi, assim como as outras opções que eu vou comentar aqui. O Wi-Fi de banda dupla, que eu já comentei. Tem aqui o Wi-Fi ativar, né? Tem um nome, Demais Informática. Aqui eu posso ocultar a rede. Eu não sugiro que você marque essa opção, a menos que seja muito necessário. Aqui eu consigo selecionar o tipo de segurança, nós temos sem criptografia, daí qualquer um conecta sem senha, eu acho que ninguém vai usar isso. Misto, que é WPA e WPA2, o atual WPA2, e fica a dica, se algum aparelho na sua casa não se conectar ao Wi-Fi, marca essa opção de misto aqui que provavelmente resolve, tá? Tem aparelhos que não tem suporte ao WPA2. Aqui o meu eu estou usando esse. Como aqui em casa os meus aparelhos têm suporte até o WPA3, eu vou marcar essa opção aqui, que com certeza é mais segura que as demais. E o último, somente WPA3, a criptografia mais recente que tem, a mais segura possível, só que nem todo equipamento é compatível, então nem eu vou marcar essa opção aqui. Senha da rede Wi-Fi, né, que é a demais informática que eu configurei, canal da rede 2.4, se algum equipamento não conectar, novamente, troca o canal aqui, ó, que pode resolver, mas eu vou deixar automático mesmo. Banda, pode deixar 40/20, então ele vai alternar dependendo do equipamento. Força de sinal alto e 5 GHz, mesma coisa. Vou deixar automático o canal, mas você pode definir algum canal aqui se você tiver algum equipamento que não está conseguindo se conectar. Banda, novamente, deixa sempre essa aqui, ó, essa com barra, né, que é modular, ou seja, ele vai conectar em 160, se não for possível 80, se não 40, se não 20 MHz, que é a mais lenta, só que tem um alcance um pouco maior que as demais. Força de sinal alto, e se você alterar alguma coisa, é só clicar no botão de salvar. Esse botão aqui, você pode ativar, né, que é o modo compatível, se algum aparelho tiver dificuldade em conectar na rede Wi-Fi 6. Aí você marca, ele vai ter, né, essa compatibilidade com o Wi-Fi 5. Aqui eu não tive nenhum problema, então vou deixar desmarcado. E conexão automática Wi-Fi, isso é para equipamentos Xiaomi IoT, tá? Não é o meu caso aqui, mas vou deixar habilitado, né? Habilitado não vai ter problema deixar assim. Configuração de rede, eu tenho informações aqui, se eu peguei endereço de IP, máscara, DNS, aqui. Eu posso alterar, né? Se eu fiz errado, posso mudar para PPPoE ou DHCP ou endereço IP estático. No meu caso é DHCP, então vou deixar assim. Negociação de porta, deixa automático, não faz muito sentido ficar alterando isso. Se você tiver problema em um roteador não linkar em 1 GB, por exemplo, se ele linkar em apenas 100 MB, pode ser problema de cabo, problema de conector, pode ser vários motivos, né? Então não faz muito sentido ficar mexendo nisso. Clonar endereço MAC, isso aqui é muito legal porque tem alguns provedores de internet que fazem a restrição por endereço MAC. Então, se você trocar de roteador, mesmo que você coloque o mesmo nome de usuário e senha da conexão PPPoE, ele não conecta porque o MAC address é diferente. Aí é fácil, acessa o seu roteador antigo, pega o endereço MAC address dele, coloca aqui e aperta em clonar. Alterar modos, posso mudar entre roteador e repetidor. Aqui está rodando como roteador, vou deixar assim. Configurações da rede IPv6. Eu acho interessante deixar marcado. No caso do DHCP, ele me dá 3 opções e eu vou deixar aqui como native. Aqui eu não estou recebendo endereço IPv6, então não vai funcionar. Mas se você estiver recebendo, marcando essa opção aqui, provavelmente já vai funcionar. Talvez precise de um ajuste ou outro aqui. Se tiver dúvida, você pode entrar em contato lá com o provedor e verificar se eles conseguem te ajudar com essas opções. Mas isso aqui não é obrigatório para ter internet, tá? Isso é apenas mais um protocolo de rede que pode melhorar a sua experiência com a internet. Firewall, sugiro deixar habilitado e eu vou clicar aqui em App para salvar as alterações, né? O nome realmente é estranho, né? App, mas é o que realmente aplica as configurações no roteador. Aqui em segurança nós podemos ter o controle de acesso Wi-Fi. O que faz isso? Você pode bloquear os dispositivos que podem se conectar nesse roteador. Então se eu clicar aqui, pode ver que tem o meu notebook. Se eu marcar
essa opção em adicionar, ele vai bloquear a conexão do meu Note. Eu não vou fazer isso, né? Mas se você quiser bloquear alguém, você pode usar essa opção, pode adicionar de forma manual também, tem que saber o endereço MAC dessa pessoa. Exceções, o que isso significa? Que os dispositivos que tiverem nessa lista podem se conectar no roteador e os demais não, então tem que tomar cuidado com essa opção. Aqui não vou utilizar, deixar aqui mesmo. Posso alterar a senha de acesso web do roteador. Aqui eu posso restringir, isso aqui é algo mais específico, né? Que você pode colocar alguns dispositivos que podem ter acesso ao roteador, né? O dispositivo atual será adicionado à lista de permissões. Então, esse notebook vai conseguir acessar esse roteador. Outros equipamentos não conseguem. Aqui em configurações da LAN, eu tenho o seguinte, eu tenho a faixa de IP que vai ser distribuída no DHCP, posso ajustar isso, por exemplo, colocar aqui 199, e aí a partir do ponto 200 eu posso fixar nos equipamentos. Tempo de concessão, eu sugiro deixar pelo menos 24 horas, porque ainda tem muito endereço de IP, então se esse roteador está em um lugar residencial, tipo sua casa, deixa alto. Se for um lugar público que tem um fluxo de pessoas muito alto, aí é legal você deixar aqui um valor mais baixo, pode ser até 10 minutos. Bom, por quê? Esse aqui é o tempo que o roteador vai reservar o endereço IP para aquele equipamento. Então, se tiver muita gente se conectando e desconectando toda hora, o roteador vai reservar esses IPs aqui e vai encher muito rápido, né? Ele vai reservar todos e o pessoal não vai mais conseguir se conectar ao roteador. Mas numa área residencial é legal deixar 24 horas, já que não tem tanto equipamento assim conectando e desconectando. Posso ajustar DNS se for necessário, colocar Google aqui, mas novamente, eu só recomendo se tiver algum problema com algum site que não acessa, alguma coisa com videogame e tal. Se não, deixa vazio mesmo. Endereço IP da LAN. Se você precisa alterar essa faixa aqui, esse ponto 31, você pode alterar aqui. Você pode colocar 30, 20 ou 200 e ele automaticamente altera essa faixa aqui depois que o roteador reinicia. E a atribuição de IP estático por DHCP. Se eu clicar aqui em adicionar, eu posso fixar o IP aqui no DHCP. E aqui em status eu tenho informações como firmware, log do roteador, posso restaurar para configuração de fábrica, fazer um backup dele ou restaurar um arquivo de configuração, o idioma, região e horas, aqui está como Buenos Aires, aqui o horário está correto. Mas se precisar, posso clicar aqui e definir a hora manualmente. E por último, nós temos aqui a opção de avançado. Aqui eu posso definir controle da velocidade máxima. Sinceramente, aqui no Brasil, eu acredito que isso não é tão importante. Eu acho que ninguém vai utilizar aqui. Alocação de largura de banda QoS inteligente, também isso aqui dificilmente você precisa ajustar isso, essa alocação de banda. Então, isso aqui não recomendo que você ajuste, não altere. Só se for alguma situação muito específica, que você pode usar apenas X mega de velocidade. DDNS, isso aqui, para quem não sabe, é uma maneira que quando você tem um IP dinâmico na sua casa, um IP público dinâmico, reinicia o roteador, ele troca e você precisa de acessar, por exemplo, um DVR por porta, aí você cria um nome lá, vou colocar aqui como exemplo, demaisinformatica.ddns.net, e esse nome sempre vai resolver para o IP dinâmico, para o IP que está mudando da sua casa. Assim mesmo que o IP mude, esse nome vai entender que esse IP mudou e aí você vai conseguir acessar os equipamentos aí que estão com redirecionamento de porta. Bom, não é o caso aqui, é algo mais específico de algumas pessoas. Tem esses serviços disponíveis, esse eu acho que é orei.com, Orai, tem o 3322.org, o DIN-DNS, que é bem conhecido, e o no-ip.com, que também é bem conhecido. Só colocar o usuário e senha, o nome do host, o nome do domínio, aqui o tempo que ele vai verificar. Isso aqui, realmente eu não sei, atualização importante. Isso eu não entendi, talvez seja o tempo que ele vai atualizar a informação no site, mas... Ou informar o status, realmente eu não sei, mas isso aqui é o mais importante, que ele vai verificar se o IP mudou ou não, e se mudou ele vai reportar ao site, ao serviço de DDNS. Em encaminhamento de portas, isso serve se você quer redirecionar uma porta, você pode adicionar uma regra
colocar um nome, dizer se é o protocolo TCP, o DP ou se é os dois. A porta externa, né? Por exemplo, 8080, IP interno do equipamento. Vou colocar aqui que seja final 200. E aqui a porta interna. Isso você pode usar quando você tem algum equipamento que precisa de redirecionamento de porta. Por exemplo, um DVR. E é só clicar aqui em adicionar. Não vou usar isso no momento. Essa aqui faz a mesma coisa, mas é um intervalo de portas. DMZ, não recomendo que você use isso, que é a zona desmilitarizada, que ele redireciona todas as portas para um equipamento. Eu acho muito melhor adicionar regra por regra, somente em situações muito específicas que você vai usar. PNP também não recomendo que habilite, a menos que, novamente, tenha alguma exceção, que algum equipamento solicite o uso de UPnP, que é uma liberação de porta de forma dinâmica aí. Quando eu falo liberação, tá? Na verdade, um encaminhamento de porta ou direcionamento. Liberação de portas é um termo mais comum usado, mas não tá bem certo esse nome. O certo mesmo é um redirecionamento de porta. Eu tenho VPN, caso eu queira se conectar numa VPN, tá? Não é que ele vai ser um servidor VPN, não é isso. Ele vai se conectar em um servidor de VPN, seja PPTP ou L2TP. Isso pode ser útil se você precisa se conectar na VPN do trabalho, por exemplo, ou se você quer conectar numa VPN e acessar alguma coisa, algum aplicativo que não funciona aqui na região. Aí você pode configurar e VPN inteligente você pode definir os serviços ou dispositivos que podem usar essa VPN. E aqui, ó, finalizando, IPTV, né? Isso aqui é só se o provedor fornecer um serviço de IPTV para você. Só marcar essa opção, colocar aqui o perfil, depois a VLAN, prioridade, coloca a porta que vai funcionar e aperta no botão salvar. Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha aprendido como fazer a configuração desse roteador. Se você quiser ver mais vídeos desse roteador e outros roteadores, é só se inscrever aqui no canal. Está aparecendo mais 2 sugestões de vídeo para você continuar assistindo. Fico por aqui e até o próximo vídeo.